Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Jeremias, capítulo 6, a partir do verso 22, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eis que um povo vem da terra do norte. São eles uma grande nação, e eles se levantaram desde os confins da terra. Trazem arcos, dardos. Eles são homens cruéis, não têm misericórdia. A sua voz ruge como o mar. Eles andam montados em cavalos. São guerreiros em ordem de batalha contra os filhos de Sião. Ao ouvirmos nós a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, as angústias nos tomaram e as dores vieram como a mulher que está a dar parto. A palavra de Deus diz de um tempo de crise, de tribulação, do tempo em que o inimigo se levanta contra as nossas vidas para nos destruir, nos derrotar. É interessante porque a palavra do Senhor diz da força que eles tinham, da maldade que havia sobre os seus corações. A Bíblia diz sobre os seus arcos, sobre os seus dardos. Em todo o Antigo Testamento, a força de um exército era medido pela quantidade de cavalos, de carros. Era um exército extremamente grande. A Bíblia diz que todos se colocaram em ordem de batalha para lutar contra os filhos de Deus. Não se engane, todos nós enfrentamos momentos assim. Todos nós passamos por circunstâncias onde o inimigo se levanta contra nós, contra os limites da nossa vida, as fronteiras emocionais e espirituais, as guerras se levantam dentro do lar, as crises financeiras se levantam de forma extremamente forte contra a nossa vida, contra a nossa esperança. O povo de Deus, diante de um exército tão grande, tomou 3 atitudes destrutivas que qualquer um de nós somos tentados a tomar em meio à crise ou quando enfrentamos um inimigo e uma força maior do que a nossa. Primeiro, a Bíblia diz que quando eles ouviram aquela fama, as mãos se afrouxaram. As mãos frouxas na Bíblia, elas representam o homem e a mulher que está disposto a abrir mão da sua luta, da sua batalha. E entenda o que eu quero dizer a você nessa manhã. Muitas vezes, quando o inimigo se levanta contra a sua vida, quando o inimigo se levanta no seu lar, na sua casa, na sua família, ele quer gerar um espírito de abatimento, de medo, de fraqueza, de incerteza. Os casamentos naufragam porque as pessoas não conseguem lutar mais pelo amor, pela aliança, pela comunhão. Os filhos muitas vezes se perdem porque os pais desistiram de lutar por eles ou porque os filhos deixaram de lutar pelos pais. As mãos frouxas na Bíblia representam um homem que, por causa do seu cansaço, da sua aflição, ele não tem mais o desejo de lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. As crises financeiras se levantam para tentar nos fazer afrouxar a mão, desistir de lutar por aquilo que nós estabelecemos diante de nós como projetos de vida. No exército de Davi, haviam ao menos 2 homens que foram colocados acima de todos os outros. E a Bíblia diz que esses homens, no momento da batalha, lutaram tanto que as cãibras nas mãos fizeram com que as mãos ficassem pregadas à espada. As mãos foram fortes durante toda a batalha. Eles não deixaram de lutar, de guerrear. Enquanto havia inimigo, resistência, eles estavam lutando. Jesus nos deu um ensinamento muito forte, um princípio de Deus. Ele disse que quem põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado, ele não pode desistir daquilo que é o seu projeto, o seu caminho. As tentações são muitas, as provas são muitas, mas é necessário permanecer, insistir, não perder o foco, não abrir mão daquilo que Deus estabeleceu sobre si. A palavra do Senhor diz que quando os inimigos se levantaram, quando eles perceberam o tamanho da resistência, quando eles viram a aflição diante deles, as mãos se afrouxaram. E ouça o que eu vou dizer a você nessa manhã.
O que o inimigo quer é que você deixe as obras da sua vida pela metade. O que o diabo quer é que você desista do seu trabalho, da sua vida profissional. Ouça, você que é marido, você que é esposa, você que tem enfrentado crises no seu casamento, o que o diabo quer é que você desista, que você abra mão, que você não suporte a pressão da sua batalha, a guerra na qual você se colocou. Mas entenda, o Senhor renova as nossas forças. O Senhor nos dá a capacidade de insistir, de permanecer. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram, que permanecem diante das aflições e das lutas, não deixam de lutar. A Bíblia diz que depois que eles afrouxaram as mãos, a angústia se apropriou dos seus corações. Toda pessoa que não suporta mais lutar, ele abre uma brecha para a angústia, para a tristeza, para a decepção e para a desilusão da vida. Toda pessoa que quando olha o forte inimigo e ele não sente mais em si a capacidade, a força de resistir e de lutar, ele abre uma janela espiritual para que a angústia esteja no seu coração, para que a tristeza tome conta de si, para que a decepção tome conta de si. As pessoas hoje vivem isoladas, elas não querem relacionamentos, não querem casamentos, elas não querem comunhão, aliança entre irmãos e amigos, porque as frustrações, as decepções dos relacionamentos, primeiro tiraram deles a vontade de lutar pela amizade, pelo lar, pela família, pelo relacionamento. E quando a pessoa não sente mais o desejo de lutar por aquilo, a frustração abre a porta para que venha a angústia, a tristeza. Eu quero dizer isso a você que anda ansioso, quero dizer isso a você que anda de coração muito cheio, quero dizer isso a você que nessa manhã tem percebido a aflição da alma tomar conta de você, a você que internamente está frustrado, decepcionado. Toda pessoa que vive crises muito grandes, ela é tocada na sua alma, nas suas emoções, no centro da sua vontade. Não permita nesta manhã que nenhuma palavra negativa, nenhuma resistência, nenhuma luta que você está enfrentando roube de você a esperança, a certeza da vitória de Deus. Não permita que a sua alma entre em angústia. Terceiro erro, a Bíblia diz que eles sentiram as dores como uma mulher que estava a dar à luz. Talvez o pior momento na vida espiritual de um homem e de uma mulher é quando é chegado o momento de nascer o filho, mas não há força. A Bíblia menciona que muitas vezes Israel passou por momentos em que ele sentiu todas as dores de parto, mas ele não deu à luz a nada, nada aconteceu. O pior momento da vida de um homem, de uma mulher, é quando ele sente a dor da perda, quando ele sente a dor da ansiedade, quando ele sente a dor de ver o filho precisar de algo e não conseguir suprir, quando ele sente a dor de estar desempregado e as portas não se abrirem, quando ele sente a dor de estar enfrentando tribulações, angústias e derrotas na sua vida e nada acontece. A Bíblia diz que diante daquele inimigo tão forte, eles sentiram dores. E a dor de parto, sem gerar um filho, segundo a palavra de Deus, é uma dor sem alegria. A palavra de Deus diz que a mulher, quando sente as dores de parto, ela enlouquece, ela fica atribulada, mas quando o filho nasce, aquela dor é esquecida. O que a Bíblia está dizendo é que muitas pessoas estão sentindo a dor sem ter alegria. Estão passando pela luta sem ter o refrigério, estão enfrentando os momentos difíceis da vida sem ter do Senhor a resposta, a abundância e o milagre que o Senhor tem para você. E eu quero nessa manhã orar por você de todo o meu coração, de orar por você que tem enfrentado uma resistência muito forte na sua vida, o inimigo que se levantou de forma terrível contra você, o inimigo sem misericórdia, o inimigo que se levantou dos confins da terra para tocar no seu lar, na sua família, nas suas emoções, na sua vida natural, e você tem sentido vontade de desistir. Você tem sentido que as suas mãos não podem mais suportar a espada e continuar guerreando essa luta.
Quero orar por você, que além desse cansaço físico, emocional, você está entrando em angústia, em tristeza, em desespero de alma. Quero orar por você que tem sentido a dor, mas não tem visto o filho nascer. Você só tem sofrido e não tem tido a alegria da resposta e da vitória de Deus. No dia que o Senhor mudou a sorte de Jó, ele esqueceu da sua dor, porque Deus o havia abençoado. Se você tem enfrentado dores, lutas, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nesta manhã, eu coloco essa vida diante do Senhor e da Tua presença. Senhor, o forte inimigo que se levantou para destruir, para matar, para roubar, o forte inimigo que tem destruído o lar, a família, as emoções, as crises que este homem e essa mulher têm vivido, Senhor, eu lanço por terra em nome de Jesus. E a minha oração nessa manhã, Santo Espírito de Deus, fortalece essas mãos, cura a alma, tira a ansiedade, o medo, a dor. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa receba de Ti nessa manhã de terça-feira o milagre, a resposta e a vitória de Deus. Que o tempo da dor seja esquecido pelo prazer da vitória, pelo milagre e pela bênção do Senhor nessa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada. Eu quero muito agradecer a você que tem compartilhado desse áudio, a você que tem sido um instrumento. Deus tem feito tantos milagres. Todos os dias ouço inúmeros testemunhos de pessoas curadas, de lares restaurados, e você é muito importante nesse projeto. A minha oração é para que o Senhor te abençoe, o Senhor fortaleça você e te dê muita paz na sua vida e na sua família. Obrigado por me ajudar nesse trabalho tão valoroso que é divulgar o Evangelho e pregar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você aqui de Anápolis, Goiás, amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, na Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, a campanha dos milagres aos pés da cruz. Você é o meu convidado. Tenha uma terça-feira abençoada, que o Senhor seja contigo e realize cada sonho e desejo do seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.